eu vou ter primeiro uma etapa de fosforilação da glicose, à medida que ela entra na célula, tá? Eu vou transformar na glicose 6-fosfato. Então eu estou utilizando um ATP, tá? Depois eu tenho mais uma etapa que também consome ATP, tá? Que é quando eu transformo ela de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato. Estou tirando o fosfato que está no ATP e colocando naquela molécula, tá? Isso é importante porque essa molécula aqui, ó, frutose 1,6-bifosfato, ela vai ser quebrada nessa molécula aqui, ó, que é o gliceraldeído, tá pequeno para ver aqui, que vai entrar no caminho até se transformar no piruvato, tá certo? Quando eu chego no piruvato, essa molécula vai entrar no ciclo de Krebs e vai ter uma produção maior de energia. O que eu tenho aqui, ó? Primeira etapa, eu já começo a formar um ATP e na outra etapa eu formo mais um ATP. Então até agora está aparecendo um saldo zerado, né? Só que como eu quebrei a molécula em duas, eu já tenho um saldo de pelo menos 2 ATPs aqui nessa situação. Então a glicólise já me fornece um pouquinho de energia para eu poder estocar. Eu primeiro preciso consumir um pouco, mas depois eu já vou ter um pouquinho ali guardado. E aqui justamente a entrada do ciclo de Krebs. O que acontece? Aquele piruvato ele vai ser transformado em acetilcoenzima A e ele vai cair aqui no ciclo e já vai começar a produzir várias dessas substâncias, tá? O que eu queria chamar a atenção das substâncias é o seguinte, principalmente aqui, ó, o NADH, que a gente vê que formam 3 NADHs e um FADH2. Tá? Essas substâncias são importantes, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aqui eu também formo um GTP, tá? Aqui é também mais uma molécula de armazenamento de energia. A partir do momento que eu formei o NADH e o FADH2, eu vou entrar por um processo que chama fosforilação oxidativa, tá? Esse processo, o que eu vou fazer? Tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês, acho que ele dá uma exemplificada bem simplesinha, mas o que está acontecendo? Eu tenho as moléculas de FAD e NADH2. NADH2 e FADH2, tá? Que são moléculas que têm a capacidade de transportar átomos de hidrogênio, tá? Então eles vão transferir elétrons para o oxigênio através dessa cadeia dos transportadores de elétron, tá certo? Que vão essa cadeia de transportadores de elétron, o que ela permite? Ela faz o bombeamento de prótons para fora da matriz mitocondrial, tá? Quando eu estou bombeando um próton, eu gero um gradiente tanto elétrico quanto de pH, tá? Gerei esse gradiente, eu crio um fluxo de prótons de volta para a matriz mitocondrial e quando esses prótons... Então a primeira coisa que eu fiz foi bombear os prótons para fora da matriz. Gerei um gradiente, ou seja, os prótons estão todos acumulados na parte externa da membrana, assim, na parte externa da membrana, dentro da mitocôndria ainda, tá certo? E na hora que acontece isso, eu gerei meu gradiente, na hora que esses prótons voltarem, passando por dentro dessa enzima, que é a ATP sintetase, eu vou ter geração de ATP, tá? Esse aqui é um videozinho que eu tentei encontrar, não sei se vai ficar muito bom para ver com toda a claridade. Quando a gente procura no YouTube, a gente acha muita coisa boa até, viu, gente? Ele vai falar um pouquinho dos gradientes biológicos, mas ele vai dar ênfase na ATP sintetase, tá? Ela só explica de novo o que são esses gradientes, né? Aí aqui o principal dessa história são os prótons, né? Os níveis de hidrogênio vão estar ali. O que eu estou provocando? Eu estou provocando uma diferença de concentração, tá? E essa diferença de concentração ela vai ser utilizada na formação do ATP. A enzima que faz isso é a ATP sintetase, tá certo? Ela fica junto da membrana interna da mitocôndria, tá certo? Lembrem que a mitocôndria é uma organela celular, que ela possui duas membranas, uma interna e uma externa, tá?
A gente consegue ver ali bem essa parte preguiada no centro dela, é a membrana interna. E a ATP sintetase está inserida justamente ali na membrana interna da mitocôndria. E à medida que eu tiver a movimentação dos meus íons de hidrogênio, dos prótons que estão ali, eu vou começar a fazer movimento nessa ATP sintetase. Ela vai pegando justamente as moléculas de ADP e o fosfato e vai poder produzir uma nova molécula de ATP. Vocês viram ali a passagem do próton e a movimentação da enzima. Tá? Isso é uma animação computadorizada, né? Mas eu acredito que o processo deve funcionar dessa forma mesmo, tá? Porque vocês lembram lá que as enzimas, elas são estruturas proteicas que têm estrutura tridimensional que vão poder fazer isso aí, funcionar dessa forma. Então nessa situação já tem uma produção de ATP, né? Então estou conseguindo pegar aqueles prótons que eu joguei para fora para poder produzir energia. Por que você não falou isso, idiota? Dá para entender melhor assim tentando visualizar, né, gente? Acho que fica um pouquinho interessante. Mas beleza, o produto final desse processo, formação de ATP. E aqui só para a gente poder ter uma ideia geral daquele processo todo, tá? Eu tenho uma glicose sanguínea que vai entrar para dentro da célula, ou direto do vaso, ou então através da quebra do glicogênio, e ela vai seguir principalmente esse metabolismo aeróbico, tá certo? É onde eu vou ter consumo de oxigênio para poder provocar energia. Tá? Eu posso ter um caminho também anaeróbico, mas ele vai resultar principalmente na formação de ácido lático. Aí vocês vão lembrar do dia que vocês fizeram muito exercício físico, né? Exercício além da conta, que não deu para lavar todo o ácido lático e a gente acorda com dor muscular no dia seguinte. Tá? Então na glicólise eu já tenho a formação de algum ATP, na soma geral me dão 2, e quando o ácido pirúvico entra para poder participar do ciclo de Krebs, eu já vou ter mais 36 ATPs formados, tá certo? Então só para a gente mostrar a tabelinha final, né? Na parte da glicólise e pelo ciclo de Krebs, diretamente eu tenho a formação de 4 ATPs, tá? Eu tenho a formação de 10 moléculas de NADH, que no final das contas elas vão me render 30 ATPs, tá? Que elas conseguem produzir, cada NADH produz 3, e o FADH2, que cada molécula dessa me produz mais 2 ATPs. Eu tenho uma soma total de 38 moléculas de ATP, tá certo? Mudando agora um pouquinho o enfoque para o metabolismo dos lipídios, tá, gente? Gordurinha é o que dá gosto na picanha. Se alguém discordar, por favor, levante a mão, tá? Mas, apesar da gente saber que não é o hábito de vida mais saudável que tem, conversem com uma pessoa do interior. Pergunta para ela se ela cozinhou já com banho de porco ou se cozinhou com óleo de soja. Banho de porco. E a experiência para trocar é traumática, tá? Vocês vão falar 1000 vezes o que você de vocês. Só tem que parar de cozinhar com banho de porco, tem que cozinhar com óleo de soja. E ela não vai trocar, tá? O sabor muda muito, tá? Parece que a gordura ela tem um papel importante nessa questão do sabor das coisas, tá? Mas a gente, lógico, a gente não vai comer feijoada todos os dias, não vai comer picanha gordurosa todos os dias, a gente sabe fazer opções, né? Pelo menos a maioria das pessoas consegue fazer. Então, ao contrário dos carboidratos, que representam uma parcela muito pequena do nosso peso corporal, as gorduras já têm um papel mais importante, são 15 a 20% do peso corporal, tá? E quais são as funções das gorduras? Componentes de membrana, principalmente reserva de energia, constituintes da cadeia respiratória, permite um papel também de isolante térmico e elas têm um papel na absorção de vitaminas, tá? Quais são os componentes de membrana mais importantes que a gente tem? O próprio colesterol, tá? Colesterol, vou mostrar para vocês, é uma molécula que foi dotada de características bem humanas, ela pode ser boa ou pode ser má, tá? Vocês vão ver daqui para frente. Na reserva de energia, onde é que a gente vai ter? Principalmente os ácidos graxos, tá? Só para ter uma ideia, o ácido palmítico ele gera 193 ATPs, um mol de ácido palmítico, gera muito ATP, né? Bem mais que o mol de glicose.
E as gorduras têm um papel muito importante na absorção de algumas vitaminas, tá? Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K.